palavra maldita no momento errado, ela pode trazer grandes estragos, grandes feridas, ela pode trazer traumas, pode causar dor nas pessoas, né? Então, você deve saber, estar ciente de algumas situações na sua vida onde a palavra de alguém te magoou, te trouxe decepções, te trouxe dificuldades, né? Então, certamente a palavra também ela pode, no momento certo, trazer realmente, como nós falamos, um grande ânimo, né? Então, é muito importante. Olha aqui que bonito a Estela falando, né? Já tive a sensação de estar ouvindo algo que acalmou meu coração. Quando a minha mãe faleceu, o sermão no culto acalmou a dor no coração, sentiu aquela leveza no seu coração, né? Olha que bacana, amenizou a dor, né? É isso aí. Obrigado, Estela, pelo seu depoimento, né? E realmente a palavra de Deus, a doce palavra do Evangelho, ela tem esse poder, né? De trazer esse bálsamo, essa tranquilidade ao nosso coração. Nós vamos ler no texto de Provérbios. Olha o que Provérbios diz. Olha como é que a palavra é importante. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras, a pessoa que provoca brigas entre amigos. Vejam, no texto de Provérbios ali nós temos 7 situações, 7 coisas que Deus abomina, que Deus não tolera. Dentre essas 7, 3 tem a ver com a língua, tem a ver com a palavra. A língua mentirosa, a testemunha falsa, porque para ter uma testemunha falsa é preciso que alguém fale, né, dê mau testemunho, dê um testemunho falso. E para provocar briga entre amigos é necessário que alguém instigue ali, né, que alguém fique falando, que alguém fique ali no ouvido, ali buzinando, né, no ouvido de alguém, para que haja então essa discórdia, para que haja aquela briga entre os colegas, entre os amigos. Então, de 7 grandes problemas aí que Deus detesta, segundo Provérbios, 3 tem a ver com a palavra. Olha a importância do nosso bate-papo de hoje, né? A palavra. E nós vamos então basear o nosso texto também em Provérbios, claro, mas especialmente no texto de Tiago. E se você tiver uma Bíblia próxima aí de você, eu convido a você para que pegue a sua Bíblia e abra no texto de Tiago. O texto que nós queremos refletir, então, é Tiago 3, 1 a 12. Esse vai ser, então, o tema do a base do nosso estudo de hoje, né? E como nós falamos ali algumas semanas anteriores, né, o texto de Tiago ele é sempre algo muito proveitoso e prático na vida cristã, né? Então ele é bem prático, tem a ver com a vida santificada, dá uma grande ênfase ali na questão das ações. Nós já falamos que a fé sem obras ela é morta, né? Então o Tiago ele enfatiza muito a questão prática da vida do cristão, né? Então isso é muito interessante a gente lembrar, né? E a grande frase, vamos dizer assim, o versículo mais conhecido de Tiago, quando a gente fala de Tiago, uma dica aí, você pode falar da fé sem obras é morta, né? Fé sem ações, ela está realmente dada ao fracasso, ou seja, né, eu acho que nem existe mais. Então é muito importante, e é baseado no texto de Tiago, mas no capítulo 3, um pouquinho adiante, nós vamos falar, e Tiago dedica metade desse capítulo só para falar da questão da língua, da necessidade que nós temos de disciplinar a língua. É um desafio, não é fácil, e realmente a gente tem dificuldades, né? A língua, a gente acaba muitas vezes não classificando como se fosse pecado, muitas vezes, né? A gente não dá muita bola. Ele é tão importante e ocasiona, às vezes, outras situações de pecado, mas muitas vezes a gente não entende que a origem está justamente no nosso falar, né? Seja para o bem ou seja para o mal. No caso aí, para o mal, né? E para evitar que a gente peque com a língua, nós temos um mandamento. Vocês lembram? Qual é o mandamento que fala sobre realmente a questão da língua? É isso aí, o 8º mandamento. Agora o desafio é maior.
O que diz o 8º mandamento? Vamos lembrar? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí Lutero ele vai explicando, né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Como esse mandamento ele está sendo transgredindo hoje, o que mais a gente vê aí, especialmente entre artistas, né? Processo por calúnia, processo por difamação, tudo é processo. A maioria dos processos hoje tem a ver com esse 8º mandamento. Então, a questão da falsidade, a falsidade ideológica aí, né? Então a pessoa fala que fez ou faz alguma coisa e de repente não faz, de repente se comprova, isso aí pode ser punido também por crime, né? Então, olha só. E a recomendação, a proibição é não mentir, não trair, não caluniar, não difamar o próximo, mas desculpar a pessoa. Se a pessoa pisou na bola, pecou quanto a essa questão, a recomendação é desculpá-lo. Procurar falar bem dele, especialmente na ausência, porque muitas vezes quando a pessoa está presente, a gente fica ali, né, na hipocrisia, muitas vezes com um tapinha nas costas, né? A pessoa virou as costas, saiu de perto, de repente nós temos a tendência de ficar falando mal da pessoa, né? Então, falar bem dele, especialmente na ausência, né? Nós temos que ser advogados daquela pessoa que não está ali para se defender, né? E procurar interpretar tudo da melhor maneira. Às vezes a pessoa falou, nem sempre é por mal também. Às vezes a gente não interpreta o que a pessoa quis dizer. Ou a gente interpreta de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, e aí acaba aumentando o problema, a dificuldade, e aí a coisa fica mais complicada, né? Então, é muito importante a gente procurar interpretar as coisas da melhor maneira. Mesmo se foi realmente má intenção, vamos interpretar, poxa, foi um descuido, foi um deslize, foi um vacilo, né? Tentar minimizar, botar um pouco de panos quentes, não inflamar mais ainda a situação, né? Então é muito importante no dia a dia a gente procurar trabalhar isso aí, né? E no primeiro capítulo ali de Tiago, logo no primeiro capítulo, versículo 26, 1:26, voltando só um pouquinho ali, ele vai dizendo assim, ó, se alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Então, como é complicado realmente a gente controlar a língua, não é fácil. Quem não pecou contra esse mandamento? Atire a primeira pedra, né? Não precisa atirar em mim, tá? Mas não é fácil realmente a gente viver uma vida tão reta a ponto suficiente de não falar mal de alguém, não falar mal do governo, falar mal de um político, quase que impossível, né? Falar mal do jogador que às vezes faz uma jogada errada, né? Ou fala mal lá na Olimpíada quando perde a medalha. Então, nós falamos mal, né? Do pastor, falamos mal de alguém da igreja, de alguém do trabalho, do nosso patrão, né? E assim vai, né? Não tem limite muitas vezes para a nossa maledicência na língua, né? Então a gente precisa tentar, de todas as formas, viver uma religião sincera, verdadeira, procurar, com a ajuda de Deus, viver uma vida controlando esse pequeno órgão do nosso corpo, que é a língua, né? Então realmente é um grande desafio que nós temos aí, né? O próprio Tiago, né, e Paulo fala isso, o apóstolo Paulo e Lutero também sempre enfatizavam na questão da fé ativa no amor, né? A fé com um amor responsável, tanto em palavras e congruente com as ações, né? Então, palavras e ações de maneira congruente, de maneira adequada, que a coisa possa acontecer da melhor maneira possível, né? Por quê? A língua é um fogo, né? Então, realmente, a língua é fogo e a língua é complicado, rapaz. Realmente ela pode inflamar situações aí. Quantas vezes você não já se arrependeu por aquilo que você disse, né? Quantas vezes? E aí Tiago nos orienta, né? Mais uma vez, para que a gente cuide das nossas palavras. Pensar antes de falar, de agir, de fazer alguma coisa, especialmente evitando o mal e procurar fazer o bem, né? Jesus ensina que a boca traz para fora
aquilo que o coração já está transbordando, está cheio. E Paulo, o apóstolo, ele recomenda que a gente pense nas nossas atitudes, nas nossas boas obras. Isso é muito importante a gente pensar. Tiago, ele também diz que, tal como a fé, a verdadeira sabedoria aparece nas coisas que fazemos e não no que falamos. Né? Depois a gente vai entrar no nosso texto proposto para hoje, né? E o Salmo aí 141, que eu coloquei já antecipadamente, né? É um clamor, é um pedido, né? É como se fosse um anseio muito grande aí. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar mal o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas, né? Então, muitas vezes a gente vê aí situações, pessoas que fazem mal, pessoas que falam mal, e a gente está aí no churrasquinho junto com essas pessoas. A gente está participando dos momentos de alegria com pessoas assim? Será que é muito prudente para nós? Será que é necessário? Então nós temos que até evitar muitas vezes a companhia de pessoas que ficam falando mal dos outros. E eu sempre aprendi isso. Quando a pessoa fala mal do outro, quando você virar as costas, é a primeira que vai falar mal de você. Né? Então é muito comum isso acontecer. Né? Quando você está num lugar novo, aí chega aquela vizinha, aquele vizinho falando mal do antigo morador, pode ter certeza que umas semanas você vai ser o alvo desse morador aí, desse seu vizinho, né, que tem a língua meio grande, né? Então é isso que a gente tem que cuidar, né? Então que nós também não sejamos essa pessoa, tá? Eu vou convidar então, já que deu tempo para vocês abrirem as suas Bíblias, Tiago 3, 1 a 12, eu vou ler para vocês então esse texto. Dominar a língua é o título ali, tá? Ele não é esses títulos aí que aparecem na Bíblia, eles não são originais, tá? Isso aí é a própria editora gráfica que acaba colocando, tá? Mas é para facilitar também a gente entender o que está sendo dito. Versículo 1, capítulo 3. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado pelos ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Olha só que interessante, que imagem que o Tiago usou aqui, várias imagens, para tentar explicar, para tentar mostrar para nós realmente o que a língua tem a nos oferecer, para explicar
o mal que muitas vezes ela pode conter. E vamos ver, então, parte a parte, o que está dizendo esse texto aí. Primeira coisa, então, nós vamos ver ali a responsabilidade do ensino. O ensino não é para qualquer um, é uma responsabilidade muito grande. São poucos que deveriam se tornar mestres na igreja, ou seja, professores, pastores, né? São poucos. O que nós ensinamos seremos julgados com mais rigor, né? Por sermos conhecedores da palavra, pastores, mestres, doutores serão mais cobrados. É verdade, né? Nós seremos cobrados, os professores do ensino, né, da escolinha bíblica, e os pais também em casa são professores por excelência, né? Por cargo do ofício. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos aí. Então, não é para qualquer um. Ele já vai dizendo aí. E aí, falando especificamente da questão da língua, a língua tem um poder de direção, né? Ele é o freio, ele é leme, né? Dos versículos 5 a 8, ali ele vai falando que ela tem poder de destruição, fogo e veneno. Dos versículos 9 a 12, o poder da língua é uma fonte que pode jorrar água doce, água amarga. E aí vai comparando também a questão da árvore, né? E é muito interessante a gente entender. Vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos aí que o Tiago está falando, né? Ele usa a questão do freio da boca de cavalo, né? O sentido de disciplina, né? Isso é muito importante a gente procurar disciplinar esse instrumento aí que é a nossa língua. E o apóstolo admite que o mestre, o professor, ele pode errar, ele está sujeito a errar. E aí exorta a ter cautela, né, para que os erros sejam menores possíveis. Por isso a importância do freio, né, o freio dos cavalos, dos burros, né, para justamente a gente tentar refrear a nossa língua o máximo possível. Né. É uma sabedoria aquelas pessoas que ouvem mais e falam menos. Né, é sabedoria. Às vezes a gente acaba atropelando mesmo, como nós falamos, né? Ou a questão do leme aí. Uma parte tão pequena no navio, vocês podem ver aí um cargueiro enorme, né? Um navio bem grande, todo convés ali de todo tamanho, e é guiado por um leme pequeno, né? Que consegue conduzir a direção para onde aquele grande navio vai. Né? Então, é muito importante a gente entender que a língua ela tem esse poder, né? Depende do seu tamanho. Além disso, nós temos ali o que a palavra boa e o que a palavra ruim ela pode fazer. Né? Quando a gente conduz a nossa vida como um grande barco para um lugar bom, para uma água profunda, porque se o nosso barco é grande, se for no raso, ele vai atracar, ele vai ficar ali sem conseguir sair. Né? Mas quando a gente vai para o lugar ideal, ou quando a gente usa o cavalo, aí no caso, né, e freia ele na hora certa, para a gente também não ter um acidente, para a gente não ter um problema, é bom. É a mesma coisa a palavra boa. Quando a gente fala uma coisa boa, a gente traz para a nossa vida paz, consolo, fé, alegria e vida eterna. Agora, quando a gente não consegue frear, ou a gente não consegue guiar o barco da nossa vida, consequentemente, nós trazemos para a nossa vida desespero, ódio, morte e condenação. Qual dos dois caminhos você quer seguir? Qual dos dois caminhos a gente procura e espera atingir um objetivo? Então, obviamente, ninguém quer o mal para si. Então, é importante que a gente também controle da melhor maneira possível o uso mal da nossa língua. E ele vai dizendo também, ele vai comparando com um grande incêndio. Né? A língua ela pode trazer um mal como uma floresta incendiada. Quem é aqui da região sabe o temor que os agricultores têm com a questão das queimadas. Né? A gente agora estamos no período da chuva, né? Mas alguns meses atrás estava muito seco e qualquer fagulha, qualquer foguinho do menorzinho que seja, podia realmente trazer um grande estrago, podia fazer realmente uma perda irreparável de vários hectares. Então, realmente, o fogo, aliado com o vento, pode trazer realmente uma combinação extremamente perigosa, né? E realmente podia trazer grandes problemas. Guerras foram
foram travados por causa da língua. Às vezes uma fake news que foi divulgada e foi mal explicada, ou a pessoa falou e foi mal interpretado, pode trazer realmente, como já aconteceu na história, guerras entre povos, né? Outro exemplo também que Tiago vai usando, ele vai usando sempre várias imagens, né? Que a língua é como fogo, tá? É um mundo de maldade que ocupa o seu lugar no nosso corpo, ele espalha o mal em todo o nosso ser. As palavras despertam ódio, promovem desunião. Olha as fake news aí. Nós estamos agora na época de redes sociais. O quanto de tragédias realmente acabam trazendo, né? A língua ela é um braseiro muito grande. Ela é extremamente consumidora de bons valores, de bons costumes. E aí agora nós estamos também na época do cancelamento aí nas redes sociais, né? A pessoa falou alguma coisa que a grande massa não aceitou, aí todo mundo cancela, né? A pessoa perde like, perde patrocínio, perde as remunerações aí das redes sociais, e então a língua, muitas vezes, ela pode trazer grandes problemas. E às vezes você nem fala. Hoje em dia a coisa está tão complicada que você nem fala uma coisa errada, mas se alguém interpreta ela errado, já pode causar um grande problema. Olha só como é que são as coisas, né? Especialmente as pessoas atletas, as pessoas que estão na grande mídia, estão sempre na televisão, elas têm uma responsabilidade muito grande. Então, o cuidado que elas devem ter ao falar algumas coisas pode realmente trazer um grande problema, pode espalhar um mal muito grande e pode trazer realmente ódio das pessoas, né? Que já tem a maldade no seu coração, vamos falar um pouco mais sobre isso, e acabam então apenas usando as teclas do seu teclado, do seu celular, para destilar o seu veneno, aquilo que está na sujeira do seu coração, né? O fogo, ela tem aquela imagem do inferno, né? E realmente a Bíblia fala que o inferno vai ser como fogo, um fogo de enxofre que queima. E a alma, a pessoa que vai para o inferno, ela vai estar ardendo ali naquele lugar que é o inferno que Deus então vai condenar as pessoas, né? E a nossa língua, muitas vezes, ela é usada como esse fogo do inferno, é usado por Satanás para realmente destilar o veneno, para dividir famílias, para dividir lares, para dividir amizades, para estragar todo e qualquer relacionamento. E muitas vezes o diabo acaba usando a gente, quer queira, quer não. Muitas vezes nós somos usados pelo próprio diabo para fazer mal a alguém, para alguma pessoa. Então é muito perigoso, a gente tem que cuidar com o que a gente está realmente ouvindo, postando, colocando, apresentando, porque a gente pode estar sendo instrumento de Satanás, tá? Então é muito perigoso o uso dessa língua, ou aliás, o mau uso da língua realmente tem um poder destruidor. E a gente vê ali, né, desde o Gênesis, né, o homem ele tem muitas capacidades assim de domar todos os animais, né? Nós temos aí encantadores de cobra, né, najas, cobras extremamente venenosas, o homem ele domina. O cara ali segurando o jacaré, né, animal, né, tão causa medo, né, na gente, e o cara ali segurando uma boa, outro ali pegando no braço um tubarão, né? São imagens reais isso aí. E tantas outras a gente vê como o ser humano ele domina a natureza. E isso é bíblico, né? Nós vamos ver ali que o homem, o homem no sentido de humanidade, né, ele está dominando toda a natureza, né? Claro que os animais eles têm a sua questão de defesa, né? Então elas têm as suas situações que muitas vezes são até mortais para nós seres humanos, né? Mas o ser humano ele está acima de todos os animais que Deus criou, mas ele não consegue dominar um animal, que é ele mesmo, né? Ele não consegue dominar a sua própria língua, né? Então, dominamos os pássaros, os animais selvagens, os peixes, né? Os animais se arrastam pelo chão, mas a gente não consegue dominar a nossa própria língua, né? Então, são mistérios aí que a gente não consegue entender, né? Por mais que haja avanço na tecnologia, na ciência, que mais nas forças aí que movem o mundo, né? O homem desempenhou um papel muito relevante, muito importante,
muita ciência, muita inteligência. Agora nós estamos partindo para a inteligência artificial cada vez mais. É uma tendência do mundo virtual, da realidade virtual, mas ele não consegue controlar ele mesmo, né? A própria língua, né? Por outro lado, nós usamos a língua para agradecer também ao Senhor, né? Por mais que a gente tenha dificuldade para dominá-la, se nós quisermos também, a gente pode usar a língua para o bem. E nós vamos falar então a questão dos dois usos, né? Para a maldição ou para a bênção. A gente tem condições de fazer isso, basta querer, né? Então é importante que a gente procure usar o dom que Deus nos deu, o dom da palavra, mais para o bem, mais para a edificação, né? Porque realmente para o mal acaba sendo contradição dos propósitos de Deus, né? A língua depende do conteúdo do coração. Olha que interessante, os versículos 10 ali até 12, ele vai falando do conteúdo. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então a gente tem que procurar ou um ou outro. O cristão que está unido com Cristo, ele é uma nova criatura. Ele vai fazer sobressair o quê? As palavras boas, as palavras de calma, de acalentar, de tranquilizar, de terapia para ajudar as pessoas. Mas a gente sabe que a gente é ao mesmo tempo santos e pecadores. Ao mesmo tempo, santos e pecadores. Simus iustus et peccator, já dizia, né, na teologia, simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. E o apóstolo Tiago, ele exorta aqui que a gente possa fazer com que o lado santo, a importância da santificação, possa brilhar mais, né? Que a gente possa transparecer e resplandecer mais esse brilho do nosso falar. Para isso acontecer, por acaso, a mesma fonte, quem já viu uma fonte aí, né? Todo mundo que vai numa casa antiga aí, num hotel, tem uma fonte ali, na mesma fonte, pode jogar água doce e água amarga? Sim ou não? É possível, na mesma fonte ali, do mesmo cano que sai a água, ter a possibilidade de ter água doce e amarga junto? Não tem condições, né? Então, não dá para fazer isso. Da mesma forma, do nosso coração não deve ter palavras doces e amargas. Isso aqui, para quem não conhece, é uma figueira. São figos aí, né? Um pouquinho mais maduro, os outros são verdes. Figueira também ela não vai poder produzir maçã, né? Então, uma figueira não vai poder trazer azeitonas, né, para a gente consumir. Não tem condições, né? E esse aqui vocês conhecem, né? Especialmente o pessoal lá do sul. Aqui na nossa região não é tanto, né? Mas lá no sul, ali Bento Gonçalves, ali a região de vinhos, é possível uma parreira produzir abacaxi? Não tem condições, né? A videira produz, obviamente, frutos da videira, o vinho, né? Então é importante que a gente entenda que de uma só fonte não pode produzir coisas ruins e coisas doces. Ou seja, do meu e do seu coração, não dá para trazer coisas ruins e boas ao mesmo tempo. Não dá. Ou a gente serve um, ou a gente serve outro Senhor, né? Do mesmo coração não dá para servir dois senhores. E aí a origem de toda a língua pecaminosa, né? É de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Já dizia o nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, né? É a fonte que fonte do desejo aí, né? É a fonte, infelizmente, dos desejos maus, porque é do coração pecaminoso que vem realmente essas questões que a nossa língua acaba apenas transmitindo, né? Por isso é importante a gente pensar na solução. E qual é a solução? Como é que a nossa fonte possa jorrar coisas boas, palavras doces, mais doces do que o mel? Qual é a solução? É procurar curar o coração. É procurar tratar o que está dentro de nós. A mudança não vem de fora para dentro. No sentido de, não são outras pessoas
Fora no sentido porque é da palavra que vem. Nosso coração ele precisa ser transformado pela palavra. E aí sim, de dentro para fora, a gente faz essa transformação para que a palavra possa sair limpa, transparente, da melhor qualidade para as pessoas, né? O culpado para o coração maldoso somos nós mesmos. E a língua acaba levando a fama pelo pecado, pelo mal incontido. É a língua que acaba levando a fama pelo veneno tão mortífero que produz o nosso coração, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Mas se o coração ele continua doente e às vezes você está falando coisas boas, mas o seu coração é podre, mas claro, uma hora a casa vai cair. É o que a Bíblia diz dos sepulcros caiados. Por fora é aquele sepulcro bonito, lindo, bem limpinho, tudo organizado. Mas dentro é sujo, é podre, né? Então, não dá para ser assim. E aí a hipocrisia acaba rolando, né? E eu tenho testemunho de várias pessoas que estão decepcionadas com algumas igrejas. E semana passada veio até uma senhora conversar comigo, né? Que ela está recém entrada numa igreja aí de linha mais pentecostal, né? E ela estava perguntando, pedindo uma orientação, porque uma amiga dela estava questionando que naquela igreja então o pessoal fala muito da vida do outro, né? O pessoal se preocupa demais com a vida alheia, né? E aí qual seria a solução? Conversamos um pouquinho sobre isso, né? E aí a questão da hipocrisia, nós falamos sobre isso. E daí eu falei para ela não se afastar, né, da palavra. É na palavra que você vai encontrar força e a solução. Se afastar das más companhias, porque às vezes a má companhia está dentro da própria igreja, infelizmente, né? Você sabe muito bem que pessoas boas e pessoas ruins tem em todos os lugares, né? Não só na igreja, mas no trabalho, na rua, na sociedade, em todo lugar, na polícia, na política, tem gente boa e tem gente ruim em todas as instâncias, né? A gente não pode generalizar, mas às vezes tem situações, tem grupos de pessoas que a gente tem que se afastar daquele grupo de pessoas. Mas no caso, se for da igreja, não se afastar jamais da palavra, porque é na palavra que nós temos a solução, que não vem de nós, vem de fora. E é o que realmente importa, a gente olhar para que Deus possa operar nossa vida, operar o nosso coração, nos transformar para que sejamos umas novas criaturas. E aí sim, a gente vai tirar, a gente vai começar a elencar a podridão do nosso coração, a gente vai começar a colocar no papel ali o que nós precisamos mudar, e a gente vai então ter uma transformação que Cristo quer fazer em nossa vida. O que eu devo fazer para que o meu coração seja de fato curado? E, consequentemente, a minha língua espalhe doçura. O que eu devo fazer? E aí, o que vocês acham? Aonde está a solução? Na prática agora. O que eu devo fazer para que o meu coração seja curado? Já que é do coração que procede os maus desejos, os maus desígnios. O que eu preciso, como pessoa, como cristão, como cidadão, fazer para ser curado? Para que a minha língua espalhe doçura? E a resposta, sabe qual é? Nada. Nós não precisamos fazer nada. A cura vem somente de Deus. Nenhum remédio vai nos trazer realmente a cura para essa ferida que nós temos no coração. É na palavra de Deus. Por isso eu enfatizo sempre a palavra de Deus que vem trazer vida, que vem trazer realmente uma reflexão para a nossa vida, para o nosso coração. E a cruz foi realmente o lugar onde todo o mal foi derrotado. Por isso, quando a gente olhar para uma cruz, você pode lembrar daquilo que Deus fez. Foi na cruz realmente que o mal foi derrotado. E nós lembramos ali o texto de Isaías 53, né, que fala ali que foi pelas nossas enfermidades, as nossas dores, que Jesus levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que coisa bonita que Isaías fala, né? O Deus que vem realmente curar o meu e o seu, o nosso coração.
um amor que nós não merecemos, um amor que foi revelado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Este amor de Cristo é a cura para o nosso coração, é a cura para o nosso coração amargurado, para o nosso coração que muitas vezes acha que é rejeitado. É no amor de Cristo que nós temos a oportunidade de amar também o nosso semelhante, por mais que muitas vezes ele não mereça, por mais que muitas vezes ele ou ela é fofoqueiro, mas o amor ele deve transbordar. As palavras que vêm de Deus, proferidas por nós, possam chegar ao coração dessa pessoa e também fazer a transformação na vida dela, para que ela possa experimentar de fato o amor de Deus em Cristo, para que ela possa chegar ao arrependimento e que realmente vale a pena amar. E aí então ela possa livre do rancor, livre do ódio, agora com o coração restaurado, ela também junto conosco, juntos possamos estar com as línguas proferindo bênçãos e não mais maldição. E é Jesus que faz realmente a faxina no nosso coração. É Jesus que vem transformar a nossa vida. Então é muito importante que a gente possa entender isso. É uma mensagem simples, não é inventando a roda, mas a gente sempre tem que voltar e é preciso ser dito o óbvio. É na palavra de Deus que nós temos a mudança e a transformação. É Cristo que vem para curar o nosso coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus ser Deus no seu coração, porque naturalmente as palavras vão vir. Aí não vai dar aquele branco muitas vezes, porque a gente tendo uma vida com Deus, a gente vai compartilhar as experiências de vida com Ele e naturalmente vai jorrar bênçãos sem fim, sem medida. Amém? Eu sempre peço, se você ainda não se inscreveu no canal Bom Estarmos Aqui, dá seu like lá, é importante, dá essa moralzinha. Nas últimas semanas nós tivemos aí quase 100 pessoas já que começou a adentrar no nosso canal. E a gente precisa que a gente possa chegar no número, pelo menos uns 1000 aí inscritos, para que a gente possa usar os recursos, para que a gente possa divulgar mais ainda a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, se inscreve lá, vai dar uma moralzinha para nós aí.